Recanto de paz, oásis no turbilhão, felicidade inundando o coração, braços e abraços de irmãos em louvor. Lar de Teresa é amor, alvorecer, farol na escuridão, escola levando a iluminação, Mãos que se unem pra ajuda a estender mais sentimento e saber. Lar de Teresa é aprender. Doce Teresa, meiga inspiração, teu lar amparo e consolação. Laços irmãos, família é o que traduz. Deus abençoe esta casa de luz. Lar de Teresa é Jesus. Estamos cumprimentando nesse momento aqueles que estão presentes conosco neste dia 3 de setembro, em que estamos iniciando as comemorações de anos de atividades da nossa casa. Quantos anos? 72 anos em que os protetores desta casa estão conosco, nos auxiliando, e para que os teresianos não se esqueçam de continuar as suas atividades, os seus estudos, e sobretudo, esses queridos protetores nos ensinam a lembrar do mestre Kardec, de Dr. Bezerra de Menezes, que são os protetores queridos para que nós possamos estar em comunhão com o Mestre, Senhor Jesus, em comunhão com o nosso Pai, e por isso mesmo em comunhão com os protetores mais aproximados de nós, e que nos guiam em nossas tantas fragilidades. Assim pensando, vamos à nossa oração, como sempre fazemos, e dizemos: Senhor, estamos numa casa em construção, uma casa de décadas, e que procura servir ao semelhante e procura, Senhor, aperfeiçoar os sentimentos de cada um de nós. Auxilia-nos nessa comemoração, para que sejamos gratos por tudo quanto recebemos, gratos aos protetores, gratos a Ti, Senhor, e a todos que nos acompanham. Que assim possamos iniciar a atividade de hoje, dando graças a Deus. Continuando então, vamos ouvir agora a saudação de um grande amigo do Lar de Teresa, professor César Reis. Está em vídeo, colocado para nós, as suas palavras de incentivo a todos nós e a casa.
Olá, meus amigos, meus irmãos do Lar de Teresa. Quando se aproxima mais um aniversário desta casa abençoada, há duas palavras que me vêm assim imediatamente ao coração e à mente. A primeira palavra é gratidão e a segunda palavra é o respeito. A gratidão, nós temos anos de parceria entre o Lar Fabiano de Cristo e o Lar de Teresa com a criação da casa de Renato lá em Austin. Eu fico muito admirado porque toda semana, final de semana, aquele trabalho dos voluntários do Lar de Teresa, aquilo transformou aquela unidade, a casa de Renato, uma das melhores unidades do Lar Fabiano de Cristo. Nós estamos afastados da administração do lar há algum tempo, mas tenho o conhecimento de que o trabalho permanece. É um trabalho altamente enriquecedor. As pessoas são amparadas nos seus lares, né? A visitação que vocês fazem lá nos finais de semana. Enfim, aquele trabalho é magnífico aquilo. É uma obra do bem. Por isso, eu tenho uma profunda gratidão pelo que vocês fazem. Não vou esquecer nunca esses voluntários, né? Essa relação que nós mantivemos tão rica, generosa, acolhedora, né? O meu coração se sente envolvido pelo Lar de Teresa. Isso cresce ainda mais naquelas abençoadas oportunidades que eu tive, recebi de vocês, de poder fazer algumas palestras lá. A gente via no olhar das pessoas, né? Aquele interesse bom, né? Aquela vibração positiva, aquele amor grande que sai de cada um de vocês, né? Aquela coisa assim, tão generosa, né? De maneira que o nosso trabalho sempre foi muito facilitado nas apresentações humildes, pequenas, modestas que fizemos para vocês. Então, gratidão pelo que vocês são, pelas pessoas que vocês são, pela exemplificação do amor que vocês são a cada momento. Nós temos certeza que Cleia, que os benfeitores todos dessa instituição estão felizes com vocês. E quando se comemora mais um aniversário da casa, eles também, acredito, agradecem a vocês pelo esforço que vocês fazem. E certamente vocês também agradecem a eles pelo apoio continuado e incondicional. Por isso a palavra gratidão é muito forte, não só para o meu coração, mas acho que para todos nós que temos a abençoada oportunidade de participar desse caldo cultural amoroso que é o Lar de Teresa. A segunda palavra é a palavra respeito. Primeiro, as pessoas, né? Acabamos de falar, se você tem gratidão pelas pessoas, é que você aprendeu a respeitar essas pessoas. A diretoria, né? As pessoas responsáveis pela gestão, o pessoal da livraria, da biblioteca, enfim, é um trabalho maravilhoso. Eu respeito muito o que vocês fazem. A gente conhece o movimento espírita no Brasil e no mundo. Eu diria a vocês que não há muitas casas como o Lar de Teresa, com tanta retidão, com tanto esforço, com tanta organização e com tanto amor. Coisas do homem, mas coisas do céu. E isso merece o nosso profundo respeito. Respeito enorme pelo que vocês são. Quando nós queremos dizer essas palavras humildes, gratidão e respeito, a nossa homenagem a essas criaturas tão especiais que nós conhecemos aí, nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos de conhecer Dona Brunilde, conhecer a diretoria, os diretores da instituição, o trabalho que vocês fazem. Para mim, foi uma bênção para a minha vida. O Lar de Teresa é uma luz na minha vida. E o pouco que eu pude fazer nessa vida, já virando os 80 anos, mais do que isso, eu certamente há uma marca muito séria e muito profunda do amor do Lar de Teresa por nós. Deus abençoe vocês. Muita paz, muita luz. E que as energias do bem continuem dinamizando esse trabalho extraordinário que vocês fazem. E que possam fazer isso hoje e sempre. Muito obrigado. Nós ouvimos falar hoje, tanto em tempo, em décadas, e também podemos falar em histórias. O Lar de Teresa tem muitas histórias, muitos casos a serem relembrados, casos sim sérios de ensinamento, mas também episódios engraçados,
E nesse momento, a nossa querida fundadora, Dona Brunilde Mendes do Espírito Santo, é mestra em fazer, em contar histórias e casos curiosos para nós. Também ela se remete àqueles que estiveram conosco na primeira hora, estiveram com ela na primeira hora, estiveram na segunda. Ela representa até hoje aqueles que chegaram na terceira hora em nossa casa, porque ela está olhando por todos nós até hoje. E nós pensamos, nessa nova comemoração dos 72 anos, de ouvirmos a Dona Brunilde, a querida fundadora, ou a benfeitora encarnada, como nós costumamos dizer, a nossa benfeitora falar conosco. Mas como? Ela completou 101 anos agora em 1º de agosto. É possível que Dona Brunilde pudesse vir nos falar? Sim, poderia. Ela continua lúcida, continua concatenada, carinhosa, como sempre. Mas não vamos retirá-la do repouso, do seu recanto, do lar onde ela está. Então, pensamos em trazê-la de outra maneira. E o nosso João Aparecido encontrou um vídeo em que Dona Brunilde falava em comemoração aos 55 anos da nossa casa. Essa reunião foi feita lá no núcleo Paulo Estevão, de onde? Na Nossa Senhora de Copacabana, na esquina de Paula Freitas. Neste dia, estávamos com ela, convidada, data 2006. E estava conosco também Cláudio Pereira Pinto, que era, no momento, o presidente do Conselho Superior da Casa e que agora é o nosso querido presidente do Lar de Teresa. Então, ficamos pensando, vamos ouvir Dona Brunilde assim, numa reunião em que todos nós estávamos tão alegres, e ela também tão alegre, com todo o seu conhecimento e com todo o seu humor. Ela que nos faz palestras tão lindas, que nos ensina, ela que escreve, psicografa as mensagens dirigidas a nós, ao Lar de Teresa, e escreve livros importantes para todos nós. Essa benfeitora também nos fala, assim, da nossa casa, daqueles que chegaram no primeiro, no segundo, na terceira hora, mas todos somos a casa. Nós vamos ver que durante os 40 minutos em que ela esteve conosco, ela lembrou de pessoas muito queridas que estavam naquele momento no núcleo Paulo Estevão conosco, ouvindo-a em comemoração ao Lar de Teresa. Vamos então ouvir a nossa benfeitora encarnada. Meus queridos irmãos, né? Temos agora que dizer assim porque na realidade nós nos sentimos irmãs de todas vocês. Embora muita gente me chame de mãe, né? Eu me considero bem irmã de vocês. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos com vocês. Lembrando, como nossa Elisa disse, que a casa permanece dentro daquelas diretrizes que não foram dadas por nós, mas foram dadas pelos espíritos que nos acompanhavam cada passo.
Eu não sei se vocês sabem que quando uma casa espírita se forma, os espíritos amigos que endossaram e que trabalharam para que ela se formasse, de 10 em 10 anos visitam a casa. Os primeiros 10 anos, eles apenas acompanham, inspiram, chamam, alertam, mas o trabalho é nosso mesmo, porque, como a nossa Elisa disse, a convivência com pessoas que vão chegando até de casas diferentes, com orientações diferentes, se torna essa convivência uma convivência muito difícil. Então, no início, nós temos aqueles que chegam cheios de entusiasmo, né? E daí a 2 meses estão indo embora porque desejavam que as suas ideias prevalecessem. E como nós temos diretrizes espirituais, essas pessoas não se conformavam e se afastavam. Na segunda década, os benfeitores do plano maior, eles analisam como está funcionando a casa, como estão trabalhando os que se ligaram à casa naquele período de 10 anos, para então traçar as tarefas para este grupo. Não que essas tarefas não estejam traçadas antes, estão traçadas no plano espiritual, antes da gente reencarnar. Mas, conforme o nosso comportamento nos primeiros 10 anos, as tarefas começam então a surgir, chamando aqueles que se conservaram fiéis, perseverantes, que se conservaram assim, amando-se uns aos outros, guardando o respeito pela doutrina, né? Então, quando nós pensamos que estamos fazendo 55 anos já, é sinal de que o plano espiritual já nos deu a tarefa, já nos deu as tarefas que deveríamos realizar a cada etapa de vida da casa. Quando o nosso Cláudio fala do futuro da casa, nós já respondemos ao Cláudio. Aliás, respondemos baseados numa palavra de Leon Denis. Leon Denis disse assim: o Espiritismo será aquilo que nós fizermos dele. Né? Leon Denis diz isso. E nós dissemos ao Cláudio: daqui a 10 anos, o Lar de Teresa será aquilo que nós fizermos dele. Porque a orientação não falta. A doutrina não muda. Não é? Se nós seguirmos a doutrina, se nós considerarmos que o nosso trabalho aqui é um trabalho de amor pela causa da doutrina e pela construção daquilo que nós ainda não construímos dentro de nós, porque essa convivência nos leva, nos chama a construir aquilo que nós ainda não conquistamos. Nos leva a construir a humildade, nos leva a construir a tolerância, o perdão, a misericórdia, o amor ao próximo. Qualquer que seja a área onde nós estejamos atuando, a convivência com aqueles que estão conosco naquela área de trabalho, a convivência está nos convidando a construir o que nós ainda não temos. Então, daqui a 10 anos, o Lar de Teresa será aquilo que nós fizermos dele desde hoje. Daí a nossa preocupação com a evangelização das crianças, com o trabalho com os jovens que nos sucederão, né? O trabalho que todos os instrutores têm de preparar o estudo para os cursos, porque uma coisa é fundamental: nós não podemos nos desviar de Kardec.
Nós sabemos que existe aí grupos, né? Existem grupos que consideram Kardec ultrapassado, tal, né? Mas, quando dizem isso, eu pergunto assim, será que a cartilha primeira, onde nós aprendemos a ler, está ultrapassada? Será? Ali está o A, o B, o C, o D, todo o alfabeto, onde nós aprendemos as primeiras palavras mais difíceis, não é? Jamais será ultrapassada. Assim é a obra de Kardec, não vai ser ultrapassada. Ela é a base para a nossa vida diária. A doutrina é a base para o nosso progresso. E quando nós nos dizemos espíritas, nós temos que estar convencidos disso, para podermos ter autoridade de orientar quem chega, de consolar quem está aflito, de fortalecer aquele que está caído para que ele se levante. Nós temos que estar convencidos da doutrina, por isso precisamos estudá-la. Não vamos perder essa oportunidade, que afinal de contas, para nós agora, reunidos nesta etapa que a Terra está atravessando, nós podemos nos considerar privilegiados. Nós fomos chamados para trabalhar nesta época, exatamente para levar aqueles que sofrem, aqueles que estão confusos, aqueles que estão perdendo seus valores morais por interesses puramente imediatistas. Nós temos que levar a palavra e a vivência. Por isso precisamos estudar. Por isso Joana de Ângeles está com a obra permanentemente oferecendo-nos permanentemente os seus ensinos para o conhecimento íntimo, a nossa renovação interior. E Joana diz muito que a paz que nós estamos desejando para o mundo, para o nosso país, começa em nós. Quando nós humildemente calamos ou fingimos que não ouvimos a injúria, perdoamos, vamos apertar novamente a mão de quem se afastou, vamos pedir desculpa quando fomos nós os ofensores. Esta é a construção da paz. E nós viemos para construir esta paz neste momento. Vamos lembrar que Jesus, no Sermão do Monte, o que é que ele disse a respeito da terra, hein? Os mansos possuirão a terra. A terra passará de mundo de expiação e de provas para mundo de regeneração, e só permanecerão aqui os que forem pacíficos e pacificadores. Os demais que foram chamados, como disse o espírito de Amélia Rodrigues, e não ouviram, se tornaram loucos, esses continuarão no mundo de expiação e de provas. Vão reencarnar de novo, sofrendo as lutas, padecendo as dores, não é? Procurando fazer aquilo que nós estamos fazendo hoje. Então vamos construir essa paz em nós, desde agora. E esta paz que nós todos estamos tentando construir é que mantém a nossa casa. Por quê? Certa vez os espíritos disseram o seguinte, que uma casa espírita, uma casa espírita, para se manter viva, atuante, dentro dos moldes doutrinários de Kardec, ela não precisa apenas da cobertura do plano espiritual, não. Plano espiritual elevado. Por quê?
Porque a cobertura do plano espiritual elevado só existe quando todos da casa estão ligados a esse plano. Se cada um de nós se desviar, não é? Se cada um de nós não for fiel àquilo que está nos sendo dado como roteiro de vida, o plano espiritual que vai nos acobertar não é o superior, é o inferior, porque nós estaremos abrindo a guarda para eles, com os nossos sentimentos de ressentimentos, melindres, egoísmo, aparências, posições, não é? Então, depende de nós. O plano espiritual superior acoberta a casa cujos membros estejam ligados a este plano. Por uma questão de quê? Todo mundo sabe? De sintonia. Por uma questão de sintonia. Daí o nosso cuidado, estarmos sempre repetindo, né? Embora os pedagogos digam que ensinar é repetir, não é? Educar é repetir, 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 não? Educar é repetir. A gente repete a lição, a gente fala, a gente convida, não é? A gente chama, mas atenderão aqueles que estão realmente interessados em ouvir o chamado. Então, daqui a 10 anos, a nossa casa será o que dela nós fizermos a partir de agora. E nós temos muita esperança na mocidade que está chegando a nós, né? Até nós. Essa mocidade ativa, alegre, dirigida por pessoas competentes. E nós estamos acreditando que esta mocidade está respondendo bem ao chamado. Isso nos alegra muito. E agora, queridos, nós vamos nos lembrar aqui hoje daqueles que estavam conosco na primeira hora, dos quais só restam 2 pessoas, eu e Evani. Os outros todos já partiram para o mundo espiritual, todos eles. Dr. Colbert, a esposa dele, a filha, enfim, todos que estavam conosco na primeira hora, só restam 2 pessoas. Vamos lembrando dele com muito carinho, com muito amor, porque na realidade foram eles que nos chamaram. Nos chamaram para o estudo, embora nós já fôssemos espíritas, mas eles que nos chamaram para o estudo, para a aprendizagem do Evangelho, como está contado aí em vários livros, né? Vamos nos lembrar deles sempre com esses pioneiros que foram os nossos primeiros colaboradores. Lembrar muito de Renato, que entrou na hora certa na nossa casa. Dr. Werther, com aquela humildade dele, atendendo as crianças debaixo das mangueiras. Ele chamava as crianças, não havia lugar para atender, então ele ficava debaixo da mangueira fazendo o exame na criança e dando o receituário, né? O nosso Renato, que era uma pessoa entusiasmada pela doutrina, que ele conheceu a doutrina quando entrou na nossa casa buscando um recurso espiritual, e em 3 anos ele trabalhou mais do que muita gente que já estava lá há muito tempo. Enfim, lembrar aqueles que ainda estão conosco na Terra, como o Tanaka, seu Mário Tanaka, que foi um grande benfeitor nosso, a sua esposa Lília Tanaka, que foi a condutora durante muitos anos da nossa oficina, organizadora dos nossos bazares de Natal, com muitas ideias, ela era muito criativa, né? Da nossa Neuza Lima, que iniciou o trabalho junto à penitenciária, que nós mantivemos durante 5 anos,
na Talavera Bruce. A penitenciária Talavera Bruce... Posso falar ainda um pouquinho? Ou já está na hora de acabar? Não. A penitenciária Talavera Bruce é a penitenciária das mulheres. E há uma creche onde as filhas das internas lá estudam, onde as crianças são recolhidas durante o dia. E separando a creche exatamente do prédio, né, onde elas estão recolhidas, onde as presas estão recolhidas, existe um muro grande com um portão de ferro. Então nós íamos, durante 5 anos nós fizemos esse trabalho, íamos fazer a evangelização com as internas e com as crianças da creche. No Natal, nós levávamos, Neuza Lima tinha umas mãos maravilhosas para fazer doce, né, bolo, então ela fazia um bolo enorme. Nós fazíamos uma palestra para elas, para as internas, levávamos presentes para as crianças, aquela coisa toda. E a Neuza Lima era muito apaixonada por este serviço. Agora eu vou contar uma coisa a vocês, né? Não posso deixar de contar, né? Tem sempre uma coisa para contar. Nós trabalhamos lá há 5 anos. Quando foi próximo ao Natal, nós estávamos entusiasmados, fazendo tudo o que fazíamos sempre, para as crianças, para as internas. E faltava mais ou menos uma semana para nós irmos fazer o trabalho lá, na Talavera Bruce. E Cleia veio e disse assim, não, esse ano vocês não vão fazer trabalho nenhum na Talavera Bruce. Eu disse, mas meu Deus, está tudo pronto. Está tudo pronto, presente, roupa, né? Os ingredientes do bolo, tudo já providenciado. Como é que nós não vamos fazer? E ela disse, não vamos fazer não. Aí, quando isso 15 dias antes. Quando foi naquela semana, nós fomos lá visitar as crianças e uma das internas veio até o portão e disse assim para nós em segredo, Dona Neuza, Dona Brunilde, eu acho bom as senhoras não virem este Natal fazer a festa conosco, não. Por quê? Porque elas estão planejando pegarem vocês como reféns. Iam fazer uma rebelião e eu nos tornar reféns. Você vê que coisa linda, né? Dona Brunilde, refém. Dona Neuza Lima, refém na Talavera Bruce. Então, para vocês verem como os espíritos estão sempre muito atentos, né? Quando a gente trabalha, como Neuza principalmente, ela trabalhava com muito amor, ela tinha assim um entusiasmo muito grande pelo trabalho. Como eles estão atentos, não é? Olha, está tudo pronto, mas vocês não vão fazer nada esse ano. E nós ficamos assim, sabe? Nós ficamos até meio revoltados, né? Mas que coisa! Esse plano espiritual interferindo naquilo que a gente está fazendo, né? Mas era isso. Nós íamos nos transformar em reféns do Talavera Bruce. E como esta história, muitas outras, né? Que de vez em quando a gente conta. Mas é isso. Eu estou feliz de estar aqui com vocês hoje. E feliz com os nossos companheiros que agora dirigem, né? Nosso João Aparecido, né, que é aquele que está desde as 6 horas da manhã até 2 horas da madrugada trabalhando, né? Porque 2 horas da madrugada ele está no computador, não é? Não é brincadeira, não. Respondendo e-mail, né, João Aparecido? Mas eu queria fazer uma solicitação à senhora, para todo o grupo que não ouviram. Quais são os 3 sonhos que a senhora ainda tem? Ai... Vocês querem ouvir? Eu tenho 3 sonhos ainda, né? Que não vai dar tempo de eu realizar, né? Porque eu já estou com 84 anos, já estou na contagem regressiva. Mas o primeiro sonho é converter a nossa escolinha de Cleia, lá de Austin, em uma escola, como é que a gente diz? Regular, fundamental. O ensino fundamental. Que a criança fique lá conosco até os 12, 13 anos e tal. Por quê
que esse é meu sonho? Porque acontece o seguinte, nós estamos com as nossas crianças dos 3 aos 5, né? Dos 3 aos 6. De 3 anos a 6 anos. Depois, ela tem que sair para a escola pública, né? Porque agora existe uma lei, ou já foi revogada, que nós não podemos, uma instituição religiosa... Teria uma classe especial para 6 anos, mas só não tem vaga. Bom, então nós somos obrigados a deixar a criança na escola pública. Esse é o primeiro sonho. Por quê? Porque elas ficam conosco até 6 anos, vão para a escola pública e lá se perdem. Porque às vezes não tem vaga, as professoras faltam muito, as mães não levam à escola, né? Então, embora Elisa tenha programado uma classe de apoio, que foi uma ideia dela muito grande, muito boa mesmo, que a criança, quando ela está no turno da tarde, ela vai lá para o Lar de Teresa de manhã, lá ela toma o café, almoça e vai para a escola. E quando ela está no turno da tarde e da manhã, ela vai para a escola de manhã, sai da escola, vem para a escolinha de Cléa, almoça, vai para o curso como é que é o curso de apoio, né? Classe de apoio, e volta para casa já com seu lanchezinho tomado, descansada e tal. Mas isso não é bastante. Não é bastante, porque elas se afastando da escola, elas perdem aquele contato conosco, porque nem sempre as mães levam para a evangelização. Então, dói o coração quando a gente vê que ficou com a criança até os 5 anos, e daqui a pouco vê ele já com 9, 10 anos, passando, cheirando cola, ou então em bando, né? Então, isso dói muito. Então, por que eu estou sonhando isso? Porque o meu sonho é manter a criança conosco todo o tempo, dos 3 anos aos 12. Porque aí ela teria junto de nós a orientação, a evangelização, não é? A formação do caráter, os valores morais que elas iriam tendo. O segundo sonho é o quê? É o que, o livreiro? Qual é o segundo sonho? É a livraria de frente para a rua. Por quê? Também, a gente, para tudo tem que ter um porquê, né? Eu, pelo menos, desde pequena, eu fazia assim. Olha, minha mãe dizia assim, Nilde, você vai fazer isso assim, assim, assim. Eu dizia assim, por quê? Porque eu quero. Ah, não, mãe, porque você quer não. Eu quero saber por quê. Então, eu gosto sempre de dizer os porquês. Por que o meu sonho é uma livraria de frente de rua? Porque quando nós fomos lá para o 23, lá na Ipanema, a nossa livraria era dentro do prédio. Mas os espíritos nos ajudaram. Aliás, acho que foi seu Nicolau mesmo, né? Que pediu para colocar a vitrine, né? Ficava do lado de fora, ao lado naquela coluna, as 2 colunas, né? De frente. E os espíritos, aliás, doutor Bezerra, nos disse o seguinte: vocês coloquem na primeira prateleira um livro aberto. Um livro aberto. O Evangelho, um livro qualquer de mensagens aberto. E nas outras prateleiras, os outros livros que estão ali à venda. Sempre uma mensagem que vocês têm que mudar de 15 em 15 dias. Porque as pessoas vão passar por aqui, vão saber que aqui tem uma casa espírita, vão se interessar de entrar na livraria, vão comprar o livro. E nós vimos muitas vezes as pessoas se reunirem ali para ler, né? A mensagem, ou uma mensagem dessas comum, né? E o livro aberto. Nós escolhemos o livro Evangelho, um livro do Chico, etc. E aconteceu o seguinte uma vez, eu não sei se vocês já leram isso, eu já contei isso em algum livro. Aconteceu que uma moça
que não tinha nada a ver conosco, não. Ela era amiga de uma pessoa que frequentava a nossa casa e nos contou. Ela estava brigando muito com o marido e não estava aguentando mais, resolveu se suicidar. Aí ela morava ali na rua, ali em Ipanema, na rua... não, na Prudente de Moraes, não, naquela rua Vinícius de Moraes. Então, o que ela fez? Ela imaginou. Ela ia sair de casa com a empregada, ia saltar em frente ao Zona Sul, que fica na esquina da Teixeira Melo, ia mandar a empregada descer ali, e ela mandar a empregada aí, ia dizer, olha, você vai aí fazendo as compras que eu vou andar por aí um bocadinho e tal. E o andar dela seria na direção do mar, onde ela se suicidaria. Só que quando, você veja a atuação dos espíritos, hein? Só que quando ela bateu a campainha para parar, para o ônibus parar, o ônibus não parou em frente à Zona Sul, foi parar bem em frente ao Lar Teresa, onde tinham... E na livraria, nesse dia, na vitrine, estava o livro Memórias de um Suicida. E ela então lembrou, ela reportou-se à mãe dela, que foi o primeiro livro que a mãe dela tinha lido. Aí ela levou um choque, ela sentiu aquilo que era talvez a inspiração da mãe, e naturalmente era, né? Aí ela começou a chorar, entrou na livraria, conversou com o Batalhinha, que aliás eu esqueci de dizer, o Batalhinha era muito fofinho, né? Tomava conta da livraria com muito carinho, a gente sente muita saudade dele também. Começou a conversar com o Batalhinha e subiu, foi fazer o atendimento fraterno, foi tomar passe e esqueceu a briga com o marido, ou porque aprendeu a calar, né? Porque às vezes a briga começa com muita falação da mulher, né? Não é? Eu nunca vi gente tão cobradora quanto mulher, né? Então, ela naturalmente aprendeu a calar, ou aprendeu a ouvir sem ligar, entra por aqui, sai por aqui. Ou então disse a ele, como outro dia eu aconselhei a um marido, quando você chegar em casa, ele foi falar comigo, mulher, não sei o que, porque umas cenas de ciúme. Então você faz o seguinte, chega hoje em casa, abraça ela, beija, meu amor, não posso viver assim com você, sem você falar comigo. Vamos conversar? Aí se ela disser assim, vamos, pronto, já está meio caminho andado, porque aí é só carinho que você tem que dar, mostrar que você ama e tal. Se ela não aceitar e começar a vociferar em cima, pois é, porque você olhou para aquela mulher. Aí você diz assim, meu amor, vamos conversar amanhã. Não é? Vamos conversar amanhã, porque hoje você ainda está muito nervosa. E eu estou cansado do trabalho, então vamos conversar amanhã. No dia seguinte você repete a dose, até que ela vai entender que não é levantando o dedo assim que ele vai conversar com ela para haver uma renovação dos valores, né, deles. Então é isso. Talvez ela tenha, essa nossa amiga, que eu não sei mais por onde ela anda, tenha aprendido a calar, ou então tenha aprendido também a dizer, meu bem, olha, não fala tanto assim não, sabe? Você sabe que eu amo você e pronto. Vamos partir vamos mudar o rumo dessa prosa, como dizia aquele rapaz naquela novela. Então, é isso, é por isso que eu quero uma livraria de frente de rua, para ver se a pessoa passa, olha, não é? Ali às vezes está uma mensagem que diz assim, isso aqui foi para mim. Quando a gente diz, isso aqui foi para mim, é ótimo, né? Porque em geral a gente diz assim, isso aqui está ótimo para fulana. Vou chamar ela para vir aqui ler, não é? Não é isso? Isso aqui está ótimo para o meu marido. Vou chamar ele aqui para ver essa coisa, para ver como eu tenho razão quando eu falo, né? Então o meu sonho de uma livraria de frente, que aliás tem um endosso do meu livreiro ali, que é tudo. Então é o meu sonho. E o terceiro sonho qual era? Isso é uma coisa muito importante. Embora as perspectivas da gente não ter mais a Vilminha aí, né? Vilma vai viajar, né, Vilma?
mas o bazar mais amplo. Porque às vezes, olha, outro dia no núcleo nós recebemos uma sala de jantar lindíssima, aquele etagé, né, que se falava antigamente, lindo, com vidro todo trabalhado, maravilhoso. Bom, eu lutei muito, disse, olha, não pode vender por R$20 isso, né, tem que vender um pouco mais caro e tal. E nós conseguimos R$1.000 e poucos pelo que já deu para pagar. Naquela época a gente estava fazendo obra lá e deu já para pagar um bocado de coisa. Então, um bazar onde a gente pudesse receber esses móveis, as geladeiras que às vezes nos dão perfeitas, às vezes nos dão aparelhos assim domésticos, televisão, aparelho de som, porque, conforme disse o André, o consumismo, né, passa a ver que aquele aparelho de televisão está fora de moda. Agora não, agora é terra plana, como é tela plana, não serve mais. Outro dia minha filha, que é muito consumista, veio, mamãe, vamos comprar uma tela plana? Eu digo, que tela plana? Essa daqui encurvada está muito boa. Estou vendo tudo direitinho. Está muito boa, né? Porque a tela plana é não sei quantos R$1.000, né? Então a pessoa compra uma tela plana e nos dá outra que está perfeitinha, né? Tem um ferro novo que faz não sei o quê. Agora a última moda é uma máquina de lavar roupa, que ela lava, seca, né? Tudo, né? Só não passa. Mas ela lava, você põe, ela lava, e ela seca tudo junto. Você não precisa mais ter secadora, que são 2 aparelhos, né, que tomam espaço. É numa só, R$7.500. Aí aquela dona de casa muito específica, muito detalhista, né, diz assim para o marido quando ele chega, meu filho, essa secadora de máquina está tomando muito espaço, não é? Você não acha? Vamos comprar aquela que faz tudo junto? E ele, como gosta muito dela, assim, vamos, minha filha, vamos. Não sabe como. Mas como agora, né, tem o Fininvest oferecendo dinheiro, né, com poucos juros, aí, coitado, ele vai e compra, vai na Fininvest, apanha o dinheiro e quer fazer a vontade da mulher, tirar ela de tanto trabalho e desocupar um lugar que naturalmente vai ser ocupado por outra coisa. Então, são essas coisas que a gente tem que aproveitar o tempo, aproveitar a ocasião, não é? Para poder ter recursos para realizar os nossos sonhos, né? Porque uma escola fundamental custa dinheiro, a gente ia ter que fazer um outro andar, né? E eu, aliás, eu sou meio afobada, né? Então eu já pedi ao Maciel para ir lá na escola da Terezinha de Oliveira. Terezinha de Oliveira o nome dela? Não é de Oliveira. É Oliveira, né? Queimados, ela tem uma escola lá fundamental. Eu já mandei. Então, ela disse que já está com todas as informações, todas as informações já estão com o Maciel. Mas eu sei que como o Brasil, eu ouvi ontem na televisão, é o país mais burocrático do mundo, está em primeiro lugar. Quer dizer, eu para realizar esse sonho, eu estou contando com a mocidade, né? Porque eu já não vou. Eu naturalmente não vou, eu vou só inspirar, né? Vou dar um pouco de inspiração para a mocidade. Então é isso, são os 3 sonhos que eu tenho. Quem é que nos dá as mãos para realizarmos esses sonhos? Se vocês estão de acordo, vamos botar as mãos à obra, né? Né mesmo? Vamos lá, pelo menos quem não tem melhores ideias, reze. Faça uma oração toda noite, né? Toda noite peçam. E Cleia, minha querida, ajuda, né? Ajuda que a gente transforme a tua escola, né? Reza. A fé transporta montanhas. As montanhas dos nossos compromissos, que a gente tem mais mês do que salário, né? Tem muito mais dias do mês do que reais na mão, né? Então, nessa época, a gente tem que aproveitar para
realizar os nossos sonhos. Então, queridos, eu só tenho uma palavra para dizer a vocês. Muito obrigada. Obrigada ao nosso livro. Eu estou chamando ele de livreiro, sabe por quê? Porque os livros que são publicados, coitado, como ele trabalha. Tem que ir na Câmara do Livro, tem que ir, é a burocracia, tem que ir aonde mais? Na editora, fazer orçamento. Olha, dá um trabalho. Mas graças ao trabalho dele é que a gente está aí com os livros sendo vendidos, graças a Deus. E a gratidão à nossa Elisa, que vocês já sabem que é esse jeitinho amoroso dela. Ao nosso Cláudio, que é o presidente do nosso conselho, que é o bom senso. Não digo encarnado, porque bom senso encarnado era só Kardec. Mas é o homem sensato. E todos os diretores, e tem um agradecimento super especial para alguém que eu já disse, que eu vou desencarnar com uma dívida sem tamanho para com ele, o nosso Cândido. Né, Cândido? O nosso médico lá de Austin, médico da família, médico do profissional, né, médico de trabalho, né, medicina de trabalho, consultor, né? Consultor do coração, né? Não é isso, Cândido? E como eu incomodo o Cândido? Tem qualquer gritinho, Cândido, pelo amor de Deus, me socorre. E ele está sempre disposto. A nossa querida aí também, a nossa Delfina, que é a nossa psicóloga, nossa cooperadora, psicóloga também, que nos dá muita orientação, e todos vocês, porque todos vocês estão com as mãos no trabalho, os diretores, os responsáveis pelas áreas de trabalho, né? O nosso queridíssimo Geraldo Barbosa, que é um dos primeiros, não é? Dos primeiros a estar conosco. Ele é da segunda leva, né, Geraldo? Né? Olha, só depois dos primeiros 10 anos é que o Geraldo apareceu para fazer atendimento fraterno. Você vê? Os espíritos mandaram ele, né, Geraldo? Dar aula de passes, etc., né, meu filho? E a gente tem aquela segurança, porque fiel ao Evangelho, fiel a Kardec. Então, todos vocês, cada um na sua área de trabalho, todos vocês são muito importantes para nós. E fica o meu muito obrigado. É uma coisa muito simplesinha, mas é com o coração cheio de amor é que eu digo para vocês. Obrigado por tudo. Então, ouvimos as palavras da nossa benfeitora, nos 55 anos da casa, em 2006. Naquele momento, Evani ainda estava conosco, por isso ela faz referências. A Evani, a nossa querida compositora, musicista, Evani Medina, e faz também referência muito carinhosa a um companheiro que muitos de nós temos uma gratidão imensa, ao Geraldo Barbosa. Evani desencarna em 2013, Geraldo desencarna em 2014. E também naquele momento, como puderam assistir, ela fala num médico que estava conosco durante muito tempo e atendia muitas pessoas lá em Austin. Esse médico, o Dr. Cândido, era assim muito afeiçoado à nossa querida Dona Brunilde, e ela faz uma referência especial a ele, como nós ouvimos. Depois de contar e falar e fazer as pessoas rirem, ela nos diz: olha, mas eu ainda tenho 3 sonhos. E ela começa a dizer, primeiro pergunta se tem tempo para isso. Imagina que ela não teria tempo. Então ela diz os 3 tempos os 6 sonhos que ela tem. E nós agora vamos pensar
o que é que nós, que aqui estamos, tantos anos depois, o que é que nós fizemos com esses sonhos sonhados por Dona Brunilde? Vamos ver se a gente faz uma rápida avaliação. Primeiro, escola de Cleia. Foi assim que ela começou. E dizendo que ela sonhava que a escola de Cleia fosse uma escola de ensino fundamental, uma escola legalizada. Que ela lamentava que aqueles que saíssem da escola por terminarem um tempo de acolhimento na escola de Cleia, aquelas crianças não voltavam mais. E como nós sabemos, tantos se desviavam naquela comunidade de Austin. E ela dizia, tínhamos que continuar com eles conosco, porque muitos nem na evangelização continuavam. As mães não levavam os seus filhos e seus jovens. Neste momento em que Dona Brunilde conta o seu sonho, e dizendo assim, e até anotamos o que ela disse aqui na nossa reunião, no nosso vídeo, o que fazemos não é o bastante. Eu diria ainda hoje, ainda não é o bastante. O que é que nós tentamos fazer em 2006? Tentamos legalizar. A escola não podia ser uma escola com apenas algumas classes. E tentamos até uma condição de nos associarmos a uma escola particular, o que evitaria muita burocracia para nós. Burocracia é um problema que todos nós sabemos que existe, né? E como estava a situação da escola de Cleia naquele momento em que surge essa possibilidade? Na década de 80 e 90, tudo muito simples, móveis simples com as crianças. As crianças vestiam uma blusinha xadrezinha, costurada pelas nossas abelhinhas. E quando estava no inverno, iam de pijaminha de flanela para a escola. Era assim a nossa escola de Cleia, com muita simplicidade, mas também as aulas construídas sob a direção de um querido amigo tão lembrado, o senhor Tanaka, que ouvia, quando cantávamos com as crianças, o hino nacional no pátio, e ele se perfilava para cantar, japonês que era, para cantar o hino nacional com as crianças. Então era esse o nosso tempo, simples, com o sonho de Dona Brunilde. O que é que nós podemos fazer? Nós já dissemos, burocracia. E nós estávamos num momento muito difícil, um momento financeiro muito difícil. Alimentávamos também as crianças que estavam na escola, os idosos que iam até lá, as mães recebiam os alimentos para levarem para casa, houve um tempo de oferecimento de sopa para aqueles que vinham, remédio para os doentes, pagamento das professoras, muitas despesas. E não tínhamos como pensar, estender ainda mais a escola de Cleia. O que é que teríamos que ter? Uma diretora em tempo normal de escola, uma diretora, uma orientadora educacional, professores, todos legalizados pela nossa convenção atual de trabalhista. Então, vimos muito difícil concretizarmos este sonho. Mas vamos tentando ver o que é que podemos fazer. Aí começamos, pelo menos não vamos perder as crianças que saem da escola. Começamos, então, classes de apoio. Aqueles que já haviam saído da escola e que estavam em escola pública, vinham de manhã para a escola de Cleia, tomavam seu café,
faziam as lições, almoçavam e iam para a escola pública. Aí vinham os que já estiveram na escola, almoçavam, faziam as lições, lanche, iam para casa. Professores, para cuidar dos alunos nesse momento? Não, todos voluntários do Lar de Teresa. E aí tinham de diversas profissões que lá estavam com papel de professores. E fomos tendo também da comunidade de Austin muito auxílio também de professores lá. E nesse tempo em que nós tivemos com muita dificuldade para manter toda a escola, entra esse querido amigo que nós já vimos no vídeo, professor César Reis, que era presidente do Fabiano de Cristo, e com quem o Lar de Teresa estabelece um acordo em 1995. Estava feito que o Lar Fabiano de Cristo auxiliaria o Lar de Teresa com os professores, com funcionários. E que coisa importante, esses professores e esses funcionários teriam agora o auxílio de um plano de saúde que correspondia ao Lar Fabiano de Cristo. Continuamos com o trabalho, e o trabalho também do Lar de Teresa, não apenas contando com o auxílio do Lar Fabiano de Cristo. Começaram ou continuaram as campanhas que existem até hoje. Princípio do ano, material escolar, kit escolar para aqueles que estão na escola pública. Depois, inverno, cobertor. Final do ano, padrinhos para as crianças da escola. E mais ainda, outras campanhas como Sigamos Juntos, campanha de todo ano, em que os cursos do ESD, manhã, tarde e noite do Lar de Teresa, comparecem com a sua doação de alimentos para o Lar de Teresa e para os idosos. A par disso, também a campanha para a construção de casas com tijolinho, a externa que visitava os doentes, levando o remédio, porque nesse momento já havíamos médicos atendendo no ambulatório construído ao lado da escola. Ambulatório, médicos, também todos indo voluntariamente, e principalmente aos sábados, em que podiam atender as crianças, as mães e também atender os idosos com muito carinho. Outras campanhas, outros trabalhos, como Algo Mais, e também iniciado algum tempo atrás a profissionalização de cuidadores de idosos e de crianças, com registros para aquelas pessoas da comunidade de Austin, estendendo para comunidades outras ao redor de Austin. Estendendo no que podíamos. E na parte espiritual, o que fazíamos? Evangelização, que crescia com as crianças, com os jovens, evangelização da família, evangelização para os idosos, o evangelho levado nas casas, pela externa. Então, aquilo que chamávamos, aquele empreendimento Escola de Cleia, que não podíamos mais chamar de escola, porque não era legalizada, essa escola de Cleia, com a orientação do Lar Fabiano de Cristo, passou a ser um ciclo de convivência, um centro de convivência, com a evangelização. Então, era uma escola
porque nós continuamos falando em escola de Cleia de uma maneira tão afetiva, nos remontando a 1982, quando a escola foi fundada. Nós continuamos a nos referir à escola de Cleia nesse momento, em todos os outros momentos. Então, é uma escola que evangeliza, a escola que ensina, que profissionaliza, a escola que alimenta. Dona Brunilde, o seu primeiro sonho não foi concretizado, mas não ficamos parados, não. Até penso que muitas escolas públicas que conhecemos não teriam tantas atividades quanto a nossa Casa de Renato e a nossa antiga Escola de Cleia. Segundo sonho, vamos lá. Livraria de frente para a rua. Ouvimos o que ela falou. Como foi a nossa primeira livraria? Lá na Visconde de Pirajá 23. A livraria estava no corredor, poucas prateleiras, seu Batalha fazia tudo, atendia, e umas vitrines na frente. Isso a dona Brunilde já nos contou, já sabemos muito bem. Depois, tendo o nosso núcleo Paulo Estevão, quase na esquina da Paula Freitas, nesse núcleo, então, também a livraria não pôde estar para a rua. Subimos uma fácil escada de 23 degraus, bastante curva, mas subimos para a livraria, e que era um ponto de encontro dos que vinham para as reuniões, como também para outras casas espíritas. Então, por que não alugar aquela loja embaixo da sobreloja onde estávamos e concretizar o sonho de dona Brunilde? Livraria de frente para a rua. Era uma loja que vendia artigos de higiene, roupa. Entramos em contato. Preço, na Zona Sul, exorbitante. Burocracia, nem se fala. Quanta coisa, quanto haver, quantas licenças, quantas dificuldades. E já naquela época, seria preciso que tivéssemos um segurança à porta de uma livraria de frente para a rua, pelas dificuldades que estávamos tendo já em nossa cidade e em todo o Brasil. Pagando, paramos, estudamos, aí veio a pandemia. Desalugamos o núcleo Paulo Estevão, lá na sobreloja, desalugamos uma sala na sede, a 501, que também era alugada, para que as nossas despesas diminuíssem. Porque, com a pandemia, sem a presença das pessoas nas reuniões e dos cooperadores, as doações também eram poucas. Tínhamos que enxugar as nossas despesas. Parou-se todo o pensamento naqueles momentos de pandemia. Mas antes de terminado, de ser considerada extinta a pandemia, veio esse núcleo aqui. Um velho sonho de todos nós, não só de dona Brunilde. Comprado o núcleo, uma casa térrea, muito, muito bem arrumada, com todas as necessidades de salas para a passe, reunião mediúnica para as crianças e livraria. Uma livraria muito bem arrumada, embelezada, mas dentro do núcleo ainda. Há quem sabe, muitos pensamentos de como realizar este sonho, mas ainda não foi possível. Como fazer? Como seria com o condomínio desse prédio? Como seriam as licenças? Como?
ainda não estamos num ponto de concretizarmos este sonho. Terceiro sonho. Vamos lá para o terceiro e para finalizarmos nossos pensamentos. Bazar maior. O que era o bazar? Venda de artigos, roupas, bijuterias, pequenos artigos. E o que Dona Brunilde de 2006 pensa? Vender móveis, vender TV, vender artigos caseiros, geladeiras. E, mesmo antes da pandemia, nós tínhamos feito uma experiência, antes da pandemia, em Austin, fazendo um bazar em Austin. Primeiro, entramos com o mesmo problema de segurança. O bazar em Austin seria de frente à Avenida dos Inconfidentes. Segurança. Recolher como? Precisaríamos de 2 funcionários para ir às residências, aos apartamentos, descer com móveis, descer com geladeiras, para levar a Austin. Tínhamos apenas, antes, uma Kombi e um doblô. Teríamos que ver outro transporte. E ainda aconteceu uma coisa que nos ensinou, desculpe dizer uma expressão, tínhamos que enfrentar a caridade, uma caridade disfarçada. O que era isso? Subimos carregadores que eram chamados para retirar da residência móveis quebrados, gavetas que não funcionavam, espelhos quebrados, geladeiras que não funcionavam, etc, etc, etc. Levar, consertar geladeiras, aparelhos, não dava. Tudo muito caro. E neste tempo, mesmo antes da pandemia, quando vimos que não seria possível conservarmos aquele bazar em Austin, aqueles que trabalhavam no tijolinho, no algo mais, conheceram uma casa em Austin que vendia móveis usados. Não seria preciso funcionários para carregar, para retirar os móveis, levar, alugando outro caminhão. A loja comprava barato e o próprio beneficiado muitas vezes conseguia levar para suas casas aquilo que o Lar de Teresa, através de um dos seus serviços, podia proporcionar, principalmente para os idosos ou para as mães que cuidavam de tantos filhos. Muito, muito trabalho neste tempo, principalmente nesse tempo de pandemia, em que houve a comunicação toda com as pessoas através de telefones. Mas chegamos a um tempo em que voltaríamos a pensar neste terceiro sonho. Por que não alugar uma loja aqui? Aluguel da Zona Sul? Vamos ter de novo funcionários. Mas aí a Galeria Ritz, que funciona tão bem. A Galeria Ritz, aquela loja foi comprada pelo Lar de Teresa em 1996. Mais de 30 anos ainda está lá. E vai muito bem, obrigada. Sempre com voluntários, com muitas doações, objetos pequenos, mas com doações. E é um centro de atendimento fraterno também, além de prover a casa de recursos que a casa sempre precisa. Bem, mas um sonho adiado, vamos dizer. E sabemos que as soluções poderão vir. Pouco mais, novas gerações chegando, as necessidades mudam. As soluções também mudam com o tempo. Mas chega de nós falarmos, então,
sobre a realidade, falarmos de um modo pragmático, racional, como estamos fazendo. Sabemos que tudo vem a seu tempo, com as nossas possibilidades. E vamos então, agora, pensar que esses sonhos continuam conosco. Quem sabe, reformulados, adequados ao nosso tempo. E vamos acalmar os nossos pensamentos para que nós possamos agora ouvir, finalizando, a prece que Dona Brunilde fez com todos os que estavam com ela em 2006, no antigo núcleo Paulo Estevam. Dona Brunilde nos encanta com a sua prece. Nós vamos ouvi-la de novo com todo o sentimento. E ao final, surpresa para nós naquele dia, e surpresa também, quem sabe, para muitos de nós hoje. Ao final da sua prece, nós tivemos uma mensagem consoladora e de incentivo de Vera Simões, a companheira fiel de Dona Brunilde, a companheira que também iniciou a fundação da casa, da nossa instituição, nosso lar de Teresa. Que nós possamos continuar acalentando os sonhos, que eles possam ser realizados. E vamos acompanhar então a prece da nossa querida benfeitora, a nossa benfeitora encarnada, que nos acompanha há décadas. Que Deus a abençoe e abençoe a todos nós. Senhor Jesus, o nosso coração, o coração de todos nós que aqui estamos hoje reunidos, está voltado para Ti, Senhor. Agradecendo-Te estes 55 anos de trabalho, na tentativa de realizar algo que alegre o Teu coração. Algo que nos faça felizes. Algo que nos transforme, Senhor, em instrumentos da Tua paz. Concede-nos o Teu olhar de misericórdia e ajuda-nos. Concede-nos a Tua bênção para que nós sejamos fiéis. Concede-nos a Tua luz para que não nos percamos nas sombras que envolvem o mundo atualmente. Permite, Senhor, que o plano espiritual possa continuar envolvendo-nos nas suas vibrações de amor, de paz. Entretanto, dá-nos a conscientização de que para alcançar as luzes deste plano precisamos estar voltados com o nosso coração para a vivência do Teu Evangelho. Portanto, Senhor, nossa gratidão se ergue agora e se erguerá sempre, por todo sempre. Na certeza de que nunca nos separaremos. Na certeza de que esta ligação será para sempre. Dentro do infinito dos tempos, nós sempre nos reconheceremos uns aos outros, como partícipes que somos hoje do Teu banquete. Sobretudo, Senhor, permite que a nossa gratidão chegue ao coração de Kardec, de Dr. Bezerra, de Sheila, de Nossa Mãe Santíssima, porque é através das suas luzes e do seu auxílio que nós podemos trabalhar. Que assim seja, Senhor. Irmãos queridos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações,
agora e sempre. Vimos como representante do plano espiritual oferecer a todos vocês a palavra também de gratidão, porque até agora, queridos, nós temos podido trabalhar através das mãos, do pensamento, da vibração, da energia de cada um de vocês. Na realidade, o nosso trabalho espiritual da nossa casa se realiza através desta interação entre nós, porque vocês guardam na mesma altura que nós mesmos, os ideais com o Cristo, e para isso tendes atendido a todas as recomendações do Evangelho. Sublimem, portanto, os seus sentimentos, sublimem as suas ações. Não foi por acaso que todos estão aqui reunidos. Um dia, no plano espiritual, na realidade, todos tiveram oportunidade de optar por este caminho onde se encontram hoje. Todos optaram por estarem juntos, dando do seu suor, do seu amor, da sua dedicação às tarefas do Cristo. Fostes chamados, sim, todos foram chamados. E agora, diante de Jesus, esperemos continuar com o nosso trabalho de amor para atender às necessidades de nossos irmãos que não tiveram a mesma oportunidade que nós. Que Deus abençoe a todos e que todos continuem amando e servindo com fidelidade ao Cristo, nosso Mestre e Irmão maior. Que Deus permaneça com todos, com muito carinho mesmo, por hoje, da irmã Vera, que colocou neste trabalho, nesta casa, todo o seu amor, toda a sua gratidão a Jesus e àqueles que, de mãos dadas, iniciaram a trajetória neste caminho de luz. Que assim seja, queridos. Paz no coração de todos vocês, pela graça de Deus. Paz, muita paz, muita paz. Senhor Jesus, permite então que seja em nome de Deus, em teu santo nome, em nome de Antônio de Aquino e de Teresa e de todos esses espíritos amigos que nos cercam, com a lembrança e a nossa gratidão por todos aqueles que estão colocando suas mãos nesse trabalho. Nós encerramos a nossa reunião. Graças a Deus. Que assim seja. Finalizamos então com a prece, com as palavras da nossa fundadora. Finalizamos a reunião desta manhã. Que Deus abençoe a todos que estiverem conosco
e que continue ainda ouvindo a canção Gratidão, que é dedicada ao Lar de Teresa. Que os mentores nos abençoem e damos bom dia a todos que nos assistem. Recanto de paz, oásis no turbilhão, felicidade inundando o coração, braços e abraços de irmãos em louvor, ninho aconchego, calor, Lar de Teresa é amor, alvorecer, farol na escuridão, escola levando a iluminação, mãos que se unem pra ajuda a estender mais sentimento e saber. Lar de Teresa é aprender. Doce Teresa, meiga inspiração, teu lar é amparo e consolação, laços irmãos, família é o que traduz. Deus abençoe esta casa.